Boa tarde, Miguel. Aqui a gente tem uma prévia da cabana, conforme a gente tinha feito, seguindo aquele modelo, mas adaptando para a nossa realidade. Como você pode ver, eu não usei ripas para fazer o fechamento, eu usei painéis pré-montados em fábrica que você só vai chegar e encaixar. De qualquer maneira, se a gente tivesse trabalhado com ripas pela parte externa, pela parte interna você teria que colocar esses painéis. Então assim, é uma opção que se depois, posteriormente, a pessoa quiser decorar com aquelas ripas, é só chegar e colocar. Ela é toda pré-montada, tem o banheirinho com entrada e saída de água. Não sei como é que vai ser as outras, da onde que vem, enfim, isso aí é questão que tem que ver lá. As telhas que eu usei são as telhas com a espuma que você pediu e elas são estilo forro. Você pode ver que a parte de baixo dela é reta. O que isso facilita? Na hora de fazer o fechamento, ele não tem que colocar nenhum tipo de apoio aqui para prender a telha. Vamos dar uma olhada no banheiro então. Um banheiro completo com chuveiro, pia e descarga, né, acoplada, que é mais fácil, com toda a questão de prender ele no piso de madeira, enfim, não tem ralo porque os decks eles têm uma fresta entre eles, você pode ver, é obrigatório deixar, então a gente já aproveita. É obrigatório por conta da dilatação térmica do deck. Outra, ali é uma área molhada, então ele vai, com o calor e a chuva, ele umedece, aumenta, diminui. Aqui dentro eu não usei deck por conta dessas frestas. Elas, como eu falei, elas são obrigatórias. Então, né, se você colocar deck ali dentro, você já, não sei se você já viu um chalé, alguma coisa assim. Quando esquenta do sol, ele estrala todo. A dilatação térmica da madeira faz isso. Dando uma olhada aqui no mezanino, ele fica aqui aberto mesmo quando está aberto para ventilar. Se quiser a gente pode colocar algum tipo de guarnição aqui para evitar que caia daqui de cima, enfim, alguma coisa assim, questão de criança, né? E aqui ele abre e fecha, conforme você falou, tá ali os parafusos. Eu botei suporte de metal, que é mais fácil de trabalhar do que de madeira. Ele encaixa aqui no piso e suporta nessa, né, passa pelo furo e suporta. Então quando você levanta um pouquinho, tira e dobra ele para cima, ele fechou. Porta sanfonada de plástico, é uma opção barata, fácil e né, pode ser substituída por uma porta camarão de madeira. Mas eu manteria de plástico porque, como é uma área molhada e outra é leve, compacta, enfim. A questão da cama, deixa eu te mostrar como é que ficou. É uma cama de módulos. A questão da cama, conforme eu estava falando, eu tirei ela aqui pra gente ver. Eu fiz uma cama de casal, que na verdade são duas camas de solteiro que a gente prende uma na outra. Essa primeira aqui com rodinhas, ela é uma cama baú. Então se você levanta aqui a tampa, ela tem um sistema que aqui dentro é um baú. Essa segunda aqui, você vê os ganchinhos ali para prender, naquele estilo de prender janela de correr, sabe? Então você prende um de cada lado pela parte interna aqui e você tem a cama fixa no lugar, uma do lado da outra. Aqui você tem uma cama auxiliar embaixo, né, com rodinhas que você pode puxar para a parte externa dela, né? Então você tem aqui as possibilidades de ter tanto uma cama de casal, mais uma de solteiro, quanto três camas de solteiro, duas camas de solteiro e inclusive casal em cima, três crianças embaixo, dois casais, enfim, dá para ser bem variável essa questão. Eu não usei policarbonato transparente, aliás, translúcido, que é aquele que parece vidro, e optei por o alveolar esse translúcido, transparente, aliás, que é o que deixa passar a luz, mas não deixa ver tudo nítido. Porque como vão ser mais cabanas no mesmo lugar, então assim, não é legal, tipo, você tá dormindo e de repente seu vizinho passa e fica te espiando, né? Ninguém se sente confortável nesse sentido, né? Então, por isso a gente não optou por essa opção que ela acaba sendo mais efetiva nesse sentido. Aqui ele é fechado, tá? É que com desmontado as peças a gente vai tirando, né? Pra pessoa ver como é que é a questão da estrutura, enfim. Porta, tudo, né? É isso. O acabamento é todo em verniz, de preferência aqueles cetol ou então aquele bicomponente, né? Mas o bom não é o epóxi.
o bicomponente. O bom é aquele que forma uma película elástica, porque a madeira trabalha, né? O bicomponente ele enrijece. Então quando a madeira trabalha, ele racha. E o flexível, a madeira trabalha e ele se mantém no lugar, evitando a umidade. Todo compensado é naval, porque a resina cola é fenólica, então ajuda na questão de umidade. E como eu falei, tudo isso pode ser feito tanto com madeira comum quanto com madeira plástica. As medidas são as mesmas para qualquer opção. A questão que eu coloquei também dos pontos de eletricidade é que se a gente vai ter chuveiro quente, vai ter eletricidade. Então eu coloquei pouca coisa, que é uma cabana, né? 2 tomadas, carregar um celular, carregar uma lanterna, ligar um ventilador, uma lâmpada aqui, outra lá. Essa não ficou bem em cima, porque quando fica aberto aqui, se você ligar as duas, ajuda a iluminar aqui fora. A ideia é mais uma tecla só para ligar dentro do banheiro. E quando você ligar essa tecla aqui, quando você entrar na cabana, acende essa e acende outra lâmpada aqui. A ideia é sempre que acender uma lâmpada dentro, aqui embaixo, acender uma fora também. Por que isso? Porque com a cabana toda fechada, ela é muito transparente, você vê para dentro. Então se você acender uma luz fora também, ao mesmo tempo, você acaba conseguindo enxergar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, né? Então se você vê algum movimento, alguma coisa fora, né? E ainda não fiz, mas dá pra gente fazer o quê? Uma pequena cozinha, um móvel cozinha, na verdade, aonde a gente tem ele colocado aqui dentro para guardar, né? Como eu te mostrei antes, a cama é separável, então assim, na verdade ela tá aqui na porta, a porta abre para fora, para dentro é impossível nesse sentido. Trinca simples, né, que dá para botar cadeado aqui também. Como ela abre para fora, as dobradiças vão ficar para fora, a não sei que ache um jeito de embutir, ou então dar um pingo de solda aqui para, né, evitar que ela seja aberta, arrancada, se bem que a pessoa aqui com pé de cabra ou metendo o pé mesmo, ela consegue facilmente abrir qualquer telhado, enfim, e entrar, se ela quiser. Então, bom, na verdade, a sugestão eu nem deixaria trancado, né? Porque é melhor a pessoa, se tiver que entrar, abrir, mexer e sair sem quebrar nada, do que destruir você ainda ter que consertar, né? Aqui a gente tem uma tira de borracha, porque a telha ela encosta bem próximo, mas sempre fica uma fresta. Aqui também a gente tem uma tira de borracha, que ela sobe e desce conforme você vai levantando e descendo a estrutura aqui. Essa cama, como você vê, também serve como banco, então você consegue puxar ela aqui para fora. E como eu falei, ainda dá para desenvolver um móvel, que ele tem fogão e pia embutido e armarinho embaixo. O que faltaria seria a questão de uma pequena geladeirinha também, que também ainda cabe aqui, né? E você pode tirar ela se você precisar. E mesmo que você tenha que ficar com a cabana toda fechada, você consegue entrar e acessar ela. Tipo, sempre fica um espacinho mínimo para você andar, mesmo com a cabana toda fechada, em caso de ventos. Aqui eu optei por uma estrutura mais leve no centro, uma estrutura mais pesada na lateral, justamente como eu estava falando, aqui eu optei por uma estrutura mais leve no centro, só para a gente conseguir manter o policarbonato no local, né, fixo. Tem um perfil H aqui, um perfil U aqui na ponta. Você vai colar isso com silicone, esses perfis, para evitar que fique entrando água e bicho, umidade para o meio desse policarbonato. É o ideal passar um silicone e encaixar o perfil. Aqui no meio não há necessidade de silicone, depois ele vai ser todo preso com um parafuso autoatarrachante, enfim, aqui também o telhado. Coloquei uma corzinha mais similar àqueles americanos, porque quando a pessoa vê muito isso na televisão acaba puxando para esse lado. Mas ele pode ser tudo pintado de cores. A questão que eu estava falando de ser mais pesado aqui na lateral é até para evitar a questão do vento, né? Ele tem que ter um certo peso aqui, que isso aqui não fica preso, ele só fica encaixado. Então, tipo, do vento não levantar ele e soltar a estrutura, entendeu? Claro, numa ventania você vai fechar porque, né, não tem a menor condição. Mas eu digo assim, um arrobo de um vento mais forte. Como eu estava falando, dá para forrar ele todo com madeirite por fora. Eu acho que não há necessidade, enfim. Dá para pintar ele também de cores, se quiser.
Dá para adicionar mais outras questões, se quiser mais coisas. Tem coisas que só no local, tipo uma churrasqueira fixa, uma pia com água fixa, entendeu? Um deck fixo lá, aberto, como aquele que a gente comentou para as barracas. Tudo isso é um ponto para fazer tipo uma fogueira e bancos na volta. Tudo isso a gente faz no local de acordo com a geografia. Então, assim que você me passar a localização, fotos, enfim, do local e eu conseguir trabalhar essa questão, aí a gente pode fazer uma sugestão de distribuir as cabanas, colocar a fossa de bananeira, que nem você comentou, fazer um ponto para água, colocar uma caixa d'água num lugar mais alto, é, enfim, puxar a questão da eletricidade também, que tem que ser por postes. A gente trabalhar com ela enterrada é complicado em acampamento, né? Vai que alguém cava. Então é isso.